Sagrado de Oxô. A gente está aqui mais uma vez reunido, né? A gente estava aqui há pouco tempo atrás, aqui no 7º dia, mas interrompemos os nossos afazeres para poder cumprir um dos principais mandamentos do Salvador, que é comemorar a sua morte. Isso que é um mistério comum, muitas pessoas não compreendem, outras sabem o que tem que fazer, mas não sabem como, nem de que forma, né? O Salvador, nessa data aí, há mais de 2000 anos atrás, estava com os seus discípulos aí, com ele e 12 pessoas num lugar fechado, e ali ele estava dando a ordem que ia mudar o futuro da humanidade com respeito à salvação, que a partir daquele momento todas as pessoas que viessem a ser salvas por ele iam ter que vir em continuidade com esse mandamento, até chegar o dia de hoje que a gente se encontra aqui. Mas para a gente poder dar início aqui, falar alguma coisa ou cantar algum louvor, vamos dar início a... Aleluia. Porque estás olhando tanto para o céu, eis que subiu em nuvem, breve voltará aos seus. Bem-aventurados vinde, os eleitos ouvirão, já os sua sobre as nuvens, gloriosa aparição. Como viste ao céu e as nuvens, o mudou, este mesmo voltará e para si nos levará o Redentor. A Machia voltará quando o tempo se cumprir, para a glória prometida seus eleitos conduzir. Bem-aventurados os que se tornarem seguidores, a coroa da justiça nos dará o Redentor. Como viste ao céu e as nuvens, o mudou, este mesmo voltará e para si nos levará o Redentor. Aleluia. A palavra é a verdade que nos veio libertar. Os sinais dos tempos mostram que se cumpre tudo está. Onde gloriosos vindes, seus eleitos ouvirão. Já o chuva sobre as nuvens, gloriosa aparição. Como viste ao céu e as nuvens, o mudou, este mesmo voltará e para si nos levará o Redentor. Eu no ano passado, eu estava numa celebração, né? Eu lembro muito bem que o meu irmão falou que era bom a gente estar ali e tal, né? Porque a gente não sabia se aquela seria a última celebração que a gente havia estar celebrando, né? Comemorando, né? E hoje, né?
Aleluia. Aquela palavra acabou se cumprindo porque para ele foi a última celebração, né? Não para mim, porque eu creio que isso que a gente vai fazendo todos os anos da nossa vida até, né, o dia que a gente vier a dormir ou o dia que o próprio Mashiach vier, até se cumprir isso na glória dele, né? E existe uma confusão no mundo hoje, porque no meio desse assunto, né, relacionado à Páscoa, porque quando a gente vê na Escritura, a morte do Salvador aconteceu no dia da Páscoa, que hoje aí é ensinado pelo mundo de uma maneira errada. Hoje as pessoas não têm uma noção exatamente do que vem a ser Páscoa, né? Nem sabe, na verdade, o que é a Páscoa, né? Pensa que Páscoa é o chocolate, é troca de presente, é coelho, né? E não é nada disso. Isso aí é uma tradição pagã que se instalou aí, que é uma data comercial também, né? Os judeus também, por outro lado, têm uma visão de Páscoa diferente do cristianismo, né? E no meio do povo de Yahushua é bom a gente saber o que é a Páscoa, porque para a gente saber se situar no tempo onde a gente está, né? E existe também a questão da ceia, né? Porque muitas pessoas hoje comemoram ceia, outras comemoram todos os meses, né? Então existe uma certa confusão no tocante a esse tema, né? E hoje a gente aqui vai, além de celebrar, né, como a Ordem do Salvador está explícita, né, esse respeito, a gente vai ver também o que é a ceia, por que a gente não comemora a ceia, a Páscoa, o que é a Páscoa, por que foi estabelecido isso, né, que hora, quando, o dia, né, o que significa o pão e o vinho aqui, que a gente se memora, que a gente come e bebe, né, para a gente poder ser um povo sábio, como está escrito, que conhece bem a lei do Eterno e sabe exatamente o que a gente está fazendo, né? É um povo que é levado pela enxurrada de ensinamentos e doutrinas, né? Mas para a gente chegar até aqui onde a gente está hoje, a gente tem que começar lá no livro de Êxodo, que é o livro de Shemote. É lá que começa essa questão aqui, que o Eterno, quando Êxodo capítulo 12, de Êxodo, verso 1 em diante, está escrito assim, ó: E falou o Yahu a Moshe e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Ashuru, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Em todo o ajuntamento da congregação de Ashuru sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Naquela não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada deixareis dele até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Yahu. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e
ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Yahu. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória. Celebrá-los-eis por festa ao Yahu nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comerás pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia da festa, aquela alma será cortada no meio do povo. E ao primeiro dia haverá santa convocação, e ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil se fará neles, senão que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, as festas dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14 dia do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Ashuru, assim o estrangeiro como o natural. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães ázimos. Assim, pois, chamou Moshe todos os anciãos de Ashuru e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta, em ambas as ombreiras, o sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Yahu passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Yahu passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e vossos filhos para sempre. Irmãos, pode sentar. Então aqui, ele mostrou aqui, até no verso 11 ele falou, né? Comereis com os vossos lombos cingidos, sapatos nos pés, cajado na mão e com pressa. Esta é a Páscoa do Yahu. Então isso daqui que a gente viu aqui agora, isso que é a Páscoa. Não é essa data comercial que está no mundo aí, onde é uma data móvel que vai de acordo com o calendário litúrgico da Igreja Católica para poder coincidir as datas das comemorações dos santos. Aqui a data, o Eterno especificou bem que data que ia ser comemorado o Pessah, né? Que na verdade Páscoa é a tradução da palavra Pessah, que significa passar ou passar por cima, né? Que justamente foi o que o Eterno fez nesse dia, que quando o povo estava escravo lá na terra do Egito, né, ele enviou Moshe como libertador, e depois de 9 pragas ele enviou essa última e dizendo que ia ser a derradeira e que por meio dessa praga o povo ia ser liberto da mão dos egípcios, porque conforme o Eterno enviando uma praga, o faraó dizia que ia soltar o povo, mas depois ele se arrependia e não deixava o povo sair. Aí o Eterno fez essa 10ª praga, e a última e a final, que também é a maior de todas, que é a praga da morte dos primogênitos. Todo primogênito na terra do Egito, né, que não tivesse, de acordo com esse mandamento aqui, ia pagar com a vida, o Eterno ele deu essa ordem, que tinha que pegar um cordeiro de 1 ano. Então, para a pessoa saber se o cordeiro é de 1 ano, tinha que estar com ele no rebanho, né, tinha que ser sem mancha, como está aqui no texto, sem mácula, né, porque tudo isso viria lá na frente a representar o próprio Mashiach, né? Tudo isso viria a representar o próprio Mashiach, tanto essa libertação quanto o próprio cordeiro, né? E esse cordeiro aqui sem mancha, né, que representa o Mashiach, que é sem pecado, depois de ele ser sacrificado aqui, ele dá a ordem de que o sangue fosse derramado numa bacia, né, e aquele sangue ia servir para livrar eles. Porque o Eterno, a diferença
dessa praga para as outras 9 é que o Eterno livrava o lugar onde os hebreus estavam, que era a terra de Gósen, né? Então, se a pessoa estivesse lá na terra de Gósen, só pelo simples fato de ser hebreu, ela já estava livre das pragas. Dessa última praga já não foi dessa forma. Mesmo a pessoa sendo hebreu, mas se fosse desobediente ao mandamento do Eterno, que era ter esse sangue aqui, ia sofrer. Então, o povo, mesmo sendo o povo do Eterno, ia recebendo certos livramentos por parte dele, por ser povo, até chegar um momento que não ia ter mais esse livramento, a não ser que tivesse em obediência a esse mandamento aqui, né? Então, isso é um prenúncio para nós também, né? Que a gente vai tendo certos livramentos do Eterno até um certo ponto, se a gente não tiver de acordo com os seus mandamentos, todos eles. E aqui nesse último, que ele ia derramado o sangue, ele ia molhar naquele ramo de sopo, né, que é uma plantinha, né, que parece até uma salsa, que molha na bacia com sangue e ia passar naquela parte de cima da porta, né? E disse que o texto, que quando passasse, né, o destruidor por cima da casa, que isso que significa pensar que é passar por cima, vendo ele aquele sangue, ele não ia destruir. E isso também é uma figura da nossa própria salvação, porque hoje nós somos essa casa. Nós somos hoje o templo do Espírito Santo. E o Yahvé, na nossa casa umbral, que é a testa, é o nosso entendimento. Então, quando a gente tem no nosso entendimento o sacrifício que o Mashiach fez por nós, a gente é livre, né? A gente recebe o livramento do próprio Eterno, porque o Eterno é que vai enviar a destruição para o mundo, é Ele mesmo que vai fazer, está prescrito lá no Apocalipse. Hoje a gente vai tomar essa taça que representando o sangue dele, porque se a gente não tomar essa taça, a taça que vai estar reservada para o mundo são aquelas 7 taças do juízo da ira que está escrito no livro de Apocalipse. Então, hoje quando a gente bebe, é como se a gente tivesse, como esses irmãos lá no passado, colocando o sangue na nossa testa, que é o umbral da nossa casa. No entendimento, na nossa mente, está esse sacrifício de Mashiach. Hoje, em memória, aquilo que ele fez por nós, a gente está se reunindo aqui, em obediência a ele. É a mesma obediência que ele pediu Mashiach, que depois a gente vai ver isso, que é uma ordem mesmo, né? Porque alguém pode pensar que é um arranjo nosso, é uma ordem dele de que isso seja feita, essa comemoração. Assim como Moisés deu ordem para o povo, para que, olha, nesse dia vocês façam isso com o cordeiro e tal, dessa forma, vocês vão ser livres, né? Agora, quem não fez isso, quis pagar para ver, né, viu o primogênito morrendo, né? Ou se ele for o primogênito, ele mesmo pagou com a vida. E hoje não é diferente. Hoje, quem tem, tá, em obediência a esse mandamento, que está com um entendimento, né, selado com o sacrifício de Mashiach, vai ser livre dos juízos que o Eterno vai mandar para o mundo. Porque quando chegar a hora, mesmo que venha a crer, já vai ser tarde demais, porque já não vai ter mais tempo, porque a porta se fechou. Mas aqui no verso 1 está escrito, ó, no verso 2: este vos será o princípio dos meses dos anos, esses serão os princípios dos meses do ano. Então, no começo do ano, que é a referência aqui, ó, falar a toda a congregação, dizendo, aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, né? Segundo cada tribo, um cordeiro para cada casa, né? Se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, para não ter desperdício, né? Se for uma casa pequena, vai matar o cordeiro, não vai comer aquela carne toda, então não precisa ter esse desperdício. Verso 5: o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, porque como ele vai representar o Mashiach, não podia ter mancha, né? Porque a mancha, o animal com uma mancha não quer dizer nada, ele é um animal perfeito. Mas se ele for entregue em sacrifício eterno, ele não pode ser com mancha, porque aquela mancha representa o pecado. Então, como aquele cordeiro representa o Mashiach, e o Mashiach é sem pecado, não podia ter essa mancha. E o guardareis, verso 6, até o 14º dia desse mês, que é esse dia que a gente está aqui hoje. E todo o ajuntamento da congregação de Ashuru o sacrificará à tarde. A tarde aqui, no caso, é a parte escura, né? Porque essa celebração aqui ela era feita à noite. Hoje a gente faz aqui durante o dia, porque a gente comemora a morte do cordeiro que morreu conosco ao Mashiach, e ele morreu às 3 horas da tarde. Então é por isso que a gente está hoje no concerto da parte clara. Como aquele concerto
era da primeira aliança, ainda tinha uma escuridão ainda. Eles tinham a luz da lua, mas iluminava pouca coisa o entendimento deles. Eles ainda não tinham a visão total. Então esse sacrifício aqui, se irmãos ver até no verso que eu não li, que é o 42, está escrito assim, ó: esta noite se guardará o Iaú, nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Iaú, que deve guardar todos os filhos de Ashuru nas suas gerações. Lá, quando a gente viu lá, onde eu li, está escrito à tarde, mas aqui está dizendo à noite. É porque muitas vezes está escrito a palavra tarde aqui na escritura, como está lá no princípio, né? E foi tarde e manhã, né? Mas à tarde, hoje a gente entende essa parte aqui que ainda está no claro. Só que aquela tarde que está lá é, na verdade, é noite, é a parte escura. Então, quando diz foi tarde e manhã, é como se estivesse dizendo que foi noite e manhã. Então, quando a gente lê aqui no 12, aqui no verso 6, que a gente leu: eu guardareis até o 14º dia deste mês, todo o ajuntamento da congregação de Ashuru sacrificará à tarde aqui, porque era na parte já escura. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, na casa em que o comerem. Então vai sacrificar ele e colocar naquela casa, né? E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas comerão. Então já antes da festa dos ázimos, que era do dia 15, já estava comendo com ázimo, sem fermento, né? 7 dias antes de preparo, porque tinha uma preparação. Pães ázimos e ervas amargosas. Não é uma festa. Então foi da tarde para a noite. É, isso, da tarde para a noite. Aí, porque já havia de uma certa preparação, né? Porque na verdade o dia que começa para eles é como se fosse 6 horas na verdade são as 6 horas da noite. Então antes das 6 já tinha toda uma preparação. E aí entrava já a parte escura do 14, mas nessa parte do 13 já estava em comemoração, já estava em preparação. Em andamento. Já estava em andamento já essa festa, já estava preparando essas ervas aqui, tudo, né? Então o pão ázimo fazia parte da festa da Páscoa, mas depois existia a festa dos pães ázimos propriamente dita, que era 7 dias, né? E não comereis nada dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés com a fressura. E nada deixareis até pela manhã, né, porque não podia ter desperdício, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, os comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos cajados na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Iaú. Então o povo está preparado aqui já para sair. Ó, você já, o significa isso daqui é o seguinte, que antes daquela coisa acontecer, você já está preparado porque você acreditou naquilo. Porque o povo já estava um pouco meio sem um pouco de disponibilidade, porque olha, ele manda uma praga, o faraó fala que solta, mas não solta, manda a segunda e vai e não volta. Aí quando chega agora nessa última, ele fala a mesma coisa: o Eterno vai tirar o povo com essa última praga. Quem acreditou nisso se preparou para sair. Quem não levou muita fé naquilo que Moshe falou, não se preparou, né? Como nós hoje também. Hoje está escrito, né, pelos profetas, né, os apóstolos vieram até o Apocalipse, que esse mundo aqui, tudo isso aqui vai ser destruído. A terra vai consumir isso aqui, os céus vão se desfazer, né, como um fogo, né, os elementos ardentes se fundirão, como está escrito. E a gente está se preparando para essas coisas, para essa saída desse sistema aqui de coisa. Então essa é a preparação aqui. Só que aqui, no caso deles, eles estavam se preparando para fugir do Egito, né? E era num lugar específico. Hoje é do mundo inteiro, a terra está preparando as pessoas para sair disso daí, né? Mas aqueles que creram, assim como quem creu na palavra de Moshe, se preparou, né, tanto fisicamente quanto a casa, e saiu, teve livramento para essa pessoa, hoje é a mesma coisa. Hoje, quando a gente fala dessa salvação que o Eterno está para derramar a ira dele no mundo, quem se prepara para isso, no dia que estiver, está em obediência ao mandamento e vai encontrar esse livramento, né? 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos, né? Aqui tem uma questão nisso aqui, mas e aquele sangue vos será por sinal nas casas que tiverdes, né? Então, existe um sinal
que quando o Eterno identifica, é um sinal de livramento, né? E o sinal do povo dele hoje é o 7º dia e o próprio nome dele. E não haverá entre vós praga da mortandade quando eu ferir na terra do Egito, e este dia vos será por memória, que celebrado-vos-eis por festa ao Yahu nas vossas gerações por estatuto perpétuo. O Eterno fala que além daquele dia vai continuar fazendo isso em seguida, em memória a esse grande livramento que ele deu para o povo. 7 dias comereis pães ázimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Né? Esse tirar o fermento também é simbólico, também tem um fundamento nisso daqui. Mas depois... Tiago, a mentira é um fermento? A mentira, de uma certa forma, é um fermento, porque um fermento é que ele faz com que aquela massa ali, ela se modifique de alguma maneira. Né? Então, se modificou aquela massa por causa da mentira, ela é um fermento sim. Porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia aqui, o primeiro e o 7º dia da festa, né? No caso aqui, no dia 15 até o dia 21. E ao primeiro dia haverá santa convocação, e ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, as festas dos pães ázimos. Então o Eterno já deu aqui a Páscoa, que ele falou, esta é a Páscoa do Yahu, e agora dá a festa dos pães ázimos. Aí diz que isso aqui vai ser guardado nas gerações, verso 18, confirmando o dia. No primeiro mês, ao 14 dia do mês, à tarde, né, como eu falei, porque à tarde é até noite, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Então essa parte aqui já é uma festa que quando termina já começa outra. Por 7 dias não se acha fermento nas vossas casas, né? Isso representa hoje, que já que nós somos essa casa hoje, não pode ter fermento. Porque mesmo que creia no próprio Yahushua, mas se houver fermento, essa alma não vai ser contada como alma do povo. Né? Inclusive está escrito aqui, no verso 19, por 7 dias não se acha fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela casa será cortada da congregação, assim o estrangeiro como o natural da terra. Né? Isso está valendo até hoje ainda, só com uma outra forma. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moshe a todos os anciãos de Ashuru e disse-lhes, escolhei e tomai vós cordeiro para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Né? E tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta em ambas as ombreiras o sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Tinha essa questão também, né? Tinha que se preparar, botar o sapato, cingir o lombo, colocar o sangue e não sair dentro de casa. Então, quando a gente vai ver, existe uma série de regras aqui para poder escapar desse juízo aqui que o Eterno vai fazer. Tiago, então colocar o sapato porque já estão preparados para... Exatamente, para sair. Vai comer com pressa porque vai comer e sair. Já preparado para sair. Quando fala cingir o lombo na escritura, é preparar para sair. Porque a pessoa em casa ela fica mais à vontade, agora quando ela sair ela já se preparar melhor. Porque o Yahu passará para ferir, então é a própria Eterna que vai fazer isso, né? Não é o destruidor aí, tem alguém ameaçando as pessoas aí para poder pegar dízimo dos outros, dizendo que quem destrói, quem faz todo o mal é o Satanás, então a pessoa fica aterrorizada e acaba dando até o que não tem para poder escapar isso. Mas aqui diz que é o próprio Eterno que vai fazer isso. Né? A gente vê que essa ilha que o Eterno vai lançar no mundo, é Ele mesmo que vai fazer esse juízo. Na verdade, Ele já começou o juízo, né? Só que Ele não derramou, porque ainda não chegou na medida ainda. 24, né? Portanto, guardai isto para estatuto para vós e vossos filhos para sempre. Né? Estava escrito perpétuo, agora está para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Yahu vos dará, como tem dito, guardarei este culto. Aí eu terminei aqui. Mais o 26 está escrito, acontecerá que quando os vossos filhos disserem que culto, né, ou o que é isso, que tipo de celebração é essa? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Yahu, que passou as casas dos filhos. Então foi o próprio Eterno que passou. Porque o que sacrifício é esse? O Pessah, que é o passar por cima. O que significa isso? O filho vai perguntar para o pai.
vai ver o pai fazendo aquilo ali todos os anos. O que é isso, pai? Essa celebração de passar por cima. Aí o pai vai responder, né? Isso é hora para ensinar para o filho assim. Olha, isso aqui é o sacrifício da Páscoa do Yahu que passou as casas dos filhos de Ashuru no Egito. Então a gente já começou a comemorar isso lá, né? Depois o povo comemorou no deserto e depois comemorou lá na terra de Canaã também. Quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E então o que aconteceu? O Eterno, quando ele deu esse mandamento da Páscoa, que foi uma memória desse grande livramento, né? Porque o filho pergunta, por que a gente comemora? A gente está comemorando isso aqui, mas por quê? É normal a criança ter curiosidade de saber por que está fazendo aquilo ali. Né? Não, tudo bem, a gente está comemorando aqui, está nesse dia 14 do primeiro mês e tal, de noite, um cordeiro, tudo certinho, mas por quê? Por que a gente faz isso? É porque o Eterno nesse dia livrou o nosso povo que estava escravo lá. E se o Eterno não tivesse feito isso, talvez hoje você nem estivesse aqui, hoje a gente nem seria um povo. Então isso é uma data muito importante para a nação de Ashuru. E essa data eles mantêm ela em reverência até os dias de hoje. Os judeus que estão no mundo aí, né? A não ser quando eles estavam nas outras nações como escravos, mas não puderam mesmo por causa da escravidão, mas em memória eles continuaram com essa data que vem até hoje, né? E no dia do Mashiach não foi diferente. Quando o Salvador nasceu, né, o povo já tinha ido para o cativeiro da Babilônia, já tinha voltado, né, já estava um pouco mistificado, mas a celebração da Páscoa era aquela algo importante para toda a nação, né, que o país parava, era como se fosse um feriado nacional. É diferente de nós hoje, né, que hoje a gente não comemora segundo o que o Eterno determinou. Hoje vai de acordo com o que a Igreja Católica determinou. A Igreja Católica determinou que o dia da Páscoa é um feriado móvel, que move ao prazer dela, de acordo com o interesse dela, aí o mundo vai seguindo esse curso, né? Mas nós, em continuação a esse mandamento, a gente faz isso, porque quando o Salvador veio, o povo estava em vigilância a esse mandamento aqui, né? Tanto que no dia que o Salvador estava prestes a ser pego para poder ser crucificado, né, e morrer por nós, ele comemorou a última Páscoa com os discípulos. E a partir dessa Páscoa, no mesmo dia, ele deu uma ordem, uma origem, uma nova comemoração. Ele deu um novo sentido para esse mesmo dia. E isso daí é a grande questão nossa hoje, né? Nesse mesmo dia, no 14 do primeiro mês, o Mashiach, ele deu um novo sentido para essa mesma festa. Hoje em dia a gente comemora também. Parece até uma coisa que não tem sentido, né? A gente comemorar que alguém morra, né? A gente fica feliz quando alguém nasce, né? Quando alguém casa, quando alguém recebe alguma coisa boa, né? Agora quando alguém morre a gente comemorar. Mas é justamente por isso, porque graças à morte dele, hoje a gente tem a vida, hoje a gente vai ter esse grande livramento. Esse cordeiro que foi sacrificado na Páscoa significou o livramento daquele povo lá no passado. E esse cordeiro que morreu nesse mesmo dia, que é o Mashiach, porque alguém também não entende que aquele cordeiro é o Mashiach, quer pegar um cordeiro literal mesmo, né? Graças a esse cordeiro, hoje a gente é livre tanto dos nossos pecados quanto do juízo que o Eterno vai derramar sobre toda a terra, né? E o próprio Mashiach, a gente vai ler no livro de Marcos 14, que agora que entra aqui a parte da celebração. Marcos vamos ler o Marcos 14, verso 1 e 2, depois a gente vai para o 12. E dali a 2 dias era a festa, era a Páscoa e a festa do Pães Asmos, aquilo que a gente leu agora ali atrás aí. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prendê-lo com dolo e o matariam. Aqui no caso o Salvador, né? Eles sabiam que daqui a 2 dias era a Páscoa e como era uma época que ia muito visitante, né, para a cidade
de Jerusalém para aquela terra, né? Judeus de várias partes do mundo. Então eles queriam arranjar uma maneira de incriminar Yahushua, né? Que era aquele com dolo, para poder matar ele, mas só que sem fazer o alvoroço, porque a cidade estava muito cheia por causa desse feriado nacional que era a Páscoa aqui. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Aí acontece aqui uma unção em Betânia e tal, verso 12. Aqui, se os irmãos for ver, está um erro aqui muito grande aqui nesse verso 12 aqui, né? Embora alguém não acredite, né, a gente está até conversando aí que não exista erro na tradução, se os irmãos leram comigo lá como é que o Eterno determinou e ler aqui o verso 12, já vê que tem um erro aqui. Ó, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram aos discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então esse daqui é impossível de acontecer isso aqui. Depois. Não, aqui isso aqui é uma coisa impossível aqui, ó. No primeiro dia da festa dos pães ázimos. Se a festa do pães ázimos começa do dia 15 até o dia 21, logo depois da Páscoa, como é que no primeiro dia dos pães ázimos eles quando sacrificavam a Páscoa? Primeiro que a Páscoa não era sacrificada no pães ázimos. A Páscoa era sacrificada no dia 14. A festa do pães ázimos era no dia 15. E segundo, o que ele diz? Onde é que quer que a gente vá fazer o preparativo para a Páscoa? Então, se ele ainda vai preparar para a Páscoa, nem o dia 14 ainda é. Então, se não é nem o dia 14, quanto mais os ázimos, que é o dia 15. Então, isso daqui é um evidente aqui, erro de concordância, de colocação no tempo aqui, né? Se a pessoa disser que isso daqui está certo, ela vai ter que desmentir lá o Moshe, os profetas, porque isso aqui está errado. Isso aqui é um erro flagrante. Aqui para ficar certo, ele diz assim, e no primeiro dia, 15 ou 14 ou 15 da festa, aí consertaria o negócio. Mas mesmo assim ainda não poderia ser no dia 15, porque aqui vai começar, aqui os discípulos vindo conversar com o Salvador antes da Páscoa. Né? Então aqui não era nem para entrar pães ázimos, né? Aqui está no primeiro dia da festa dos pães ázimos. Então o pães ázimos é depois da Páscoa. Uma festa já termina começando outra. Né? Mas a gente começando aqui na parte de disseram os discípulos aqui, antes da Páscoa. Onde querem que vamos fazer os preparativos para comer na Páscoa? Porque eles preparavam antes, porque quando já entrava 14, a parte escura do 14, que já era a celebração da Páscoa, eles já começavam já esse dia em comemoração. Isso, primeiro enviou 2 dos seus discípulos, e disse-lhe, ide à cidade e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer, apressar com os meus discípulos? Então o Mashiach está dizendo aqui com a própria boca que ele ia comer da Páscoa também. Né? Até porque o Salvador, ele tinha que comer, porque está escrito que ele nasceu sob a lei. Né? E ele tinha que cumprir a lei. Não penseis que vim lá em Mateus 5, não penseis que vim abrogar ou anular a lei. Né? Mas eu vim cumprir. Então ele cumprindo, ele tinha que fazer isso, porque era uma ordem do Eterno para todo o povo. Né? E quem não cumprisse aquela ordem que a gente viu lá no Êxodo, não fazia parte do povo. E o Mashiach, como ele veio para cumprir tudo, né? Ele ser perfeito, ele cumpriu a Páscoa também. Só que ele, a partir de um certo momento, a Páscoa agora vai tomar uma outra dimensão. Onde está o aposento em que ele comer a Páscoa por meus discípulos? Verso 15. E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai ali. Então tinha pessoas ali, né? Era normal do povo, que já estavam preparando a casa, né? Tinha pessoas naquela época que deixavam o cômodo da casa preparado só para a esposa do Eterno, né? E aí eles celebravam a Páscoa ali. E verso 16. E saindo dos seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa lá, né? Então deixaram tudo preparado para que quando o Salvador viesse, todos eles puderam fazer isso, né? Hoje é uma coisa conhecida no mundo todo, isso aqui que o Salvador fez, mas estava num lugar lá fechado, só ele e 12 pessoas ali, né?
uma coisa que ia repercutir no mundo inteiro, né? Que ali naquele momento as pessoas não estavam vendo, né, a proporção que aquele ato ali ia simbolizar para a humanidade. Chegada a tarde foi com José. E quando estavam sentados a comer, disse-lhe Yahushua: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de me trair. Aqui tem uma situação aqui, porque o que acontece? O Salvador, nesse dia, ele vai fazer duas celebrações. Ele vai comemorar a Páscoa, né, em obediência a esse mandamento que o povo vinha obedecendo anualmente. E depois da Páscoa, encerrando a Páscoa, ele dá início a uma coisa nova, a uma nova celebração, que é a celebração da sua morte. Nessa celebração da sua morte, Judas já não está mais. Aqui nessa passagem aqui, não está numa ordem cronológica para a gente entender isso, porque parece que ele faz parte disso, né? Porque o próprio, se Judas estivesse ali, o Salvador teria se enganado, porque ele disse que quem come, né, do pão e bebe do sangue tem parte com ele e tem a vida eterna. Se Judas participasse disso, automaticamente ele estaria dizendo que Judas seria uma das pessoas que iam se salvar. Só que aqui o texto não tá nessa ordem, né? A gente vai ver depois ali na frente. Colocar a mão no prato, né? Não, mas aqui, esse colocar a mão no prato aqui também é uma figura de linguagem. Porque tem alguém que entende, né? Porque está lá. Porque assim, vou ler aqui, vou explicar aqui. Verso 18. Em verdade vos digo que um que comigo come, há de me trair. Mas aí Machia come com milhões de pessoas, milhares de pessoas, né? Tem uns 70 discípulos, ele vai na casa de muita gente, quem come com você é muita gente, né? E eles começaram a entristecer-se e dizer: porventura sou eu? O outro: porventura sou eu? Né? Às vezes, quando alguém sabe que tem alguma coisa errada, né? O Salvador falou: tem alguém que vai me trair, então tem alguma coisa errada. Então ninguém começou a apontar para ninguém. Por acaso é ele, por acaso é aquele outro, porque é nervosinho, por acaso é aquele outro ali que quer ser o primeiro, né? Por acaso é aquele. Não, todo mundo começou a olhar para si, né? Porque todo mundo sabe das falhas que tem, né? Mas ele respondendo disse: é um dos 12. Então ele limitou aqui um número aqui, né? Então é um dos 12, então um dos mais próximos aqui dele, né? Porque ele tinha muitas pessoas próximas, mas ele tinha esses 12 que estavam sempre com ele. É um dos 12 que vai me trair, que mete comigo a mão no prato, né? Aí alguém lendo isso aqui entende que quando o Salvador ia comer lá no prato, alguém vinha e comia junto com ele lá, numa falta de educação, comer junto, metia a mão no prato lá e ficava no... Isso não aconteceu aqui. Isso daqui, que aquele que comete comigo a mão no prato levantou contra mim o seu calcanhar, isso está lá no Salmo 41. Isso é uma profecia que o salmista Davi profetizou já a respeito do Salvador. Porque o que acontece? O salmista Davi, ele como rei, né, quando ele convidava uma pessoa para comer com ele, comer com o rei era uma honra máxima que uma pessoa podia receber. Eu fui convidado para comer com o rei, isso é uma grande honraria, né? Você ser reconhecido por todos. A gente vê, por exemplo, isso lá no livro de Esther, lá, quando, né, que na verdade é a Daça, né, convidou Amã para comer com ele lá, né? E ele, né, se sentiu maravilhado, falou, né, publicou para todo mundo que ele foi convidado para comer com o rei, né? Você vê que Davi também, quando ele foi honrado por Saul, né, antes dele ser rei, ele foi convidado para comer com ele. Então a pessoa comer na mesa com o rei era uma grande honraria que uma pessoa podia receber. E aí ele falou uma coisa que assim, aquele que mete comigo no prato, ou seja, aquele que come comigo aqui, o rei falando, levantou contra mim o seu calcanhar. Ou seja, Davi estava falando dele, mas apontando para o Salvador, que é alguém que tinha sido elevado no reino dele, uma pessoa próxima, ele chegava ao ponto de comer com ele, esse ia trair ele. Porque uma pessoa podia trair o rei, né, um soldado do exército, né, mas uma daquelas pessoas próximas ele fez isso. Mas aí no livro lá de Samuel explica quem foi, como é que foi, né, e tal, e por que Davi falou isso, né? Mas na verdade Davi falou isso, mas ele tinha sido enganado, né? Aí o Salvador, citando esse salmo aqui, né, quando ele fala isso, aquele que mete comigo a mão no prato, levantou contra mim o seu calcanhar, estava dizendo isso, que ele sendo o rei, na condição de rei, um desses 12,
né, que receberam essa honra de ser chamado de apóstolo, de estar comendo na mesa com o rei, levantou contra ele seu calcanhar. Ou seja, um desses que estavam ali próximo, esse é que ia atrair ele. Não é que a pessoa estava metendo junto a mão com ele no prato, não. Ele estava dizendo que aquele que mete comigo a mão no prato, ou seja, aquele que come comigo. É um desses que está sempre comigo comendo, é esse que vai me trair, né? Porque depois o próprio Salvador dá o sinal de quem vai trair. Se o sinal da traição fosse meter a mão com ele no prato, depois o Salvador não diria assim, aquele que eu der um bocado molhado, porque ele já, se o sinal fosse meter a mão com ele, depois ele não ia dar outro sinal. Ele já disse isso, mas a gente vai ver isso aí depois, né? 21. Na verdade, o Filho do Altíssimo, né, vai como dele está escrito, mas ai daquele homem porque o Filho do Altíssimo é traído. Bom seria para tal homem não haver nascido, né? E comendo eles, tomou. Olha aqui, dá uma pausa aqui, acontece alguma coisa aqui que nesse relato aqui não está dizendo. Mas depois a gente vai completar isso aqui para poder entender o que aconteceu aqui nessa Páscoa aqui, ó. E comendo eles, Yahushua tomou o pão e abençoou e deu-lhe e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe e todos beberam do cálice. Nessa parte aqui Judas já não está mais. E disse: isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos, não é por todos, é derramado. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber de novo no reino de Yahweh. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então o Salvador aqui estava estabelecendo uma outra coisa. Eu vou ler essa mesma passagem aqui em Lucas, para os irmãos perceberem uma diferença aqui. Lucas 22. Porque ali está dizendo que o Mashiach fez, né? Mas não está dizendo que é uma ordem. Em Marcos, né? Mas aqui em Lucas 22, verso 15, verso 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. Aquela mesma passagem. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Yahweh. Depois a gente vai ver por que essa celebração se cumprir no reino do Eterno. E tomando o cálice, havendo dado graças, e disse: tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Yahweh. E tomado o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo que por vós é dado. Aí tem a ordem aqui: fazer isto em memória de mim. Porque ele estava dizendo aqui que ele ia morrer. Olha, meu sangue vai ser derramado em favor de muitos. Mas vocês continuam fazendo isso em memória disso que vai acontecer. Porque ele estava dando essa ordem exatamente como aconteceu lá no Pessah, né? O Eterno, o povo já estava, o cordeiro já estava sendo morto, o povo já estava se preparando antes do livramento, né? Aqui também o Salvador deu essa ordem: vocês vão continuar fazendo essa celebração aqui em memória aqui antes dele morrer, porque eu vou derramar isso daqui, ó, esse vinho, ele representa o meu sangue, que é o sangue do Novo Testamento, ou da Nova Aliança, do Novo Pacto, que vai ser derramado em favor de muitos, né? Vocês continuem fazendo isso em memória de mim. Então, hoje a gente está reunido aqui graças a essa ordem dele, porque ele deu essa ordem para quem for discípulo continuar fazendo essa memória desse sacrifício que ele fez por nós para nos libertar. Que na verdade é um pré-anúncio. Isso, que é um pré-anúncio. É um pré-anúncio. Exatamente. Porque quando o povo comemora a Páscoa, eles estão se comemorando uma liberdade que já foi acontecida. Nós estamos comemorando uma liberdade em Mashiach que ainda vai acontecer. Nós temos uma liberdade parcial, que nós estamos libertos do pecado, né? Está escrito lá em João 8, 42 ou 44, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Que se o Filho vos libertar, verdadeiramente
nós seremos livres, né? Então a gente é liberto do pecado graças a esse sacrifício, né? Esse sangue derramado do Mashiach. Eu vou ler aqui, eu vou pedir para o irmão cantar mais um hino aí da celebração. Venha a providência para o pecador. Todos os meus pecados foram como a folha que o vento levou. Foi martirizado por nossos pecados, não na hora tarde, por me expirou. Não na hora tarde, foi martirizado o meu Salvador. Como um cordeiro
João, capítulo 13. Com isso daqui, com aquilo que a gente leu lá em Marcos 14 e Lucas 22, a gente compreende que melhor o que aconteceu aqui, ó, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, era para estar assim lá onde a gente leu lá, que era o primeiro dia da festa dos Ázimos, mas aquilo ali está antes da festa da Páscoa. Sabendo Yahushua que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, então acabou a ceia da Páscoa, que é aquela ordem lá que Machia e todo o povo, eles obedeciam isso. Então acabou a ceia agora. Antes da festa, ele estava reunido com os discípulos, aquela coisa, porque aqui já não fala daquela parte da preparação, ó. Segue aquele cidadão ali que está cantando na mão e tal, eles preparam tudo aqui, já não fala isso, então, mas aqui, fala outras coisas. Então aqui ele obedeceu a Páscoa. Isso. Ele obedeceu. Ele não podia fugir daquela meta. Não. Daquela régua, né? Não. Para poder dar início a outra. Exatamente. Para você cumprir, você fazer uma coisa nova, você tem que cumprir aquilo ali na risca, né? E acabado a ceia, tendo já aqui o inimigo posto no coração de Judas, né, Iscariote, filho de Simão, que o traísse, e Yahushua, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Yahu e que ia para Yahu, aqui, né, o próprio Machia sabia de onde ele saiu e para onde ele ia voltar, né? Embora alguém ache que ia sair do lombo de Davi ou de José e tal, mas isso é outro assunto com um outro momento, né? Então acabou a ceia, né? Aí você vê aqui que essa intenção maligna aqui de Judas de trair, né? Vai começar agora, né? Na verdade ele já estava maquinando isso, né? Mas agora ele sabia que tinha que entregar o Salvador, porque já tinha vendido por 30 moedas, né? Então, daquele desejo de cumprir ali chegou. Isso. Levantou-se da ceia, então acabou mesmo. Porque a gente está sentado na mesa, ceando, comemorando a Páscoa. Aí acabou a ceia. Aí ele levantou-se da ceia. Agora vai começar uma coisa inédita aqui para os discípulos. Tirou aqui o manto, né, que está vestes aqui, mas ele não tem como tirar as vestes, né? Isso aqui é um erro de colocação, né? Tirou o manto, né? E tomando uma toalha, cingiu-se. Então ele tirou o manto e colocou uma toalha. Isso que a gente leu lá no livro de Marcos e lá em Lucas, que parece que ele foi direto comemorando, ensinando os discípulos a comemorar a sua morte. Não, faça isso em memória de mim, né? Mas antes de ele fazer isso, teve alguma coisa, que foi isso aqui, ó. Ele tomou uma toalha, cingiu-se, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés do discípulo, né? Que esse lavar o pé aqui era até uma prática que o povo já tinha, só que não dessa forma. Quando alguém recebia uma pessoa na casa dela, né, e queria receber com honra, né, ela lavava o pé. É como se hoje você cedesse o banheiro da sua casa para a pessoa. Não, você chegou na minha casa, pode tomar um banho e tal. Naquela época, como não tinha esse recurso que tem hoje, água encanada e tudo, nem banheiro, as casas eram mais simples, né? Então a pessoa que vinha com aquele pó lá da terra, aí chegava na casa dela, lavava o pé para não sujar a casa dela por dentro, né? E quando a pessoa queria honrar essa pessoa, ela mesmo fazia isso, né? Ou então mandava um servo, né? Ou às vezes até a esposa fazia isso, a gente vê isso na escritura. Levantou-se da ceia, tal. 6. Não, vou ler o 5 de novo. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Isso aqui não fazia parte da cerimônia da ceia, né? Da ceia pascual. Acabou a ceia e começou agora a fazer essa coisa diferente. E enxugar-lhes com uma toalha que havia sigido. Então começou a lavar
e cingê-los pode achar estranho. Né? Lavar o pé numa hora dessa, a gente já está dentro da casa, entendeu? E ainda por cima o próprio Machia fazer isso, aí deve ter dado um nó na cabeça aqui dos discípulos. Né? Aí aproximou-se, pois, Shimon Kefa, né, chamado Simão Pedro, que lhe disse: Mestre, tu lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe Yahshua e disse: O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Até porque também ainda não tinha descido sobre eles o Akadosh, né? Então muitas coisas ele não tinha entendido. Né? Até porque se ele depois, aqui a gente vai ver que ele ainda não tinha falado do pão que representa a morte dele e tal. Então você só vai entender que você comemora a morte dele depois que ele morrer, né? Ele não morreu ainda, ele já estava avisando que ia acontecer isso. Tiago, aqui também é o pré-anúncio. É, o pré-anúncio. Não sabes tu agora, mas saberá depois. Aí Pedro, como ficou sem entender, ó, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Yahshua: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo, né? Então, a pessoa para ter parte com Yahshua é necessário que ser lavado pelo próprio Yahshua. Aleluia. Porque aqui a gente faz uma simbologia, mas a gente é lavado pelo próprio Yahshua, né? Disse-lhe Simão: pô, então se para ter parte com ele tem que lavar o pé, então ele falou: então não só meus pés, mas também a mão e a cabeça. Isso está ligado ao batismo? Tá, de uma certa forma tá. E disse Yahshua: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque ele bem sabia quem havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos, né? Aí, cadê? 9, Não, veio 10. 11. Porque bem sabia que havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos, né? Porque na verdade o que limpa, isso aí na verdade é só uma simbologia, né? Você não precisa se limpar, Pedro, se lavar, porque você já está limpo. Se a gente virar aqui o capítulo, aqui no capítulo 15, depois eu volto para cá. No capítulo 15, verso 3, está escrito assim, ó: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora a gente volta para lá, no 13. Então a pessoa está limpa, né? Ela já se lavou completamente pela palavra, né? Mas a gente faz essa representação aqui, né, de que a gente está sendo lavado aqui pelo próprio Machia, em sinal de humilhação também, né, como ele ordenou. Depois que ele lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou outra vez e disse-lhes: entenderam o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizei bem, porque eu sou. Então eu sou o senhor, mestre de vocês. Machia falando para eles: ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Então aquele da hora: se eu, né, sendo mestre de vocês, fiz isso, lavei o pé de vocês, quanto mais vocês devem lavar uns aos outros. Isso faz parte da celebração também que a gente comemora em memória à morte dele. Isso faz parte. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Você vê que depois que terminou isso aqui, eles não lavaram os pés uns dos outros. Ele falou isso que vocês vão fazer também, porque sabia que depois eles iam continuar fazendo essa comemoração. E quando fizesse, eles iam fazer isso conforme ele ordenou. Isso aqui que muita gente não entende. Olha, eu fiz isso com vocês porque eu, sendo mestre, fiz isso, deu exemplo para que vocês, sendo discípulos, vocês vão fazer isso também uns com os outros, né? E no ano que vem, no próximo ano, nos outros, até chegar hoje. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Você sabe disso, que não é questão de um ser maior ou menor aqui, né? Porque no reino dele, na verdade, o maior é o que serve. Se você entender isso e fizer isso, você vai ser bem-aventurado.
Não falo de todos vós, vencei os que tenho escolhido, mas para que cumpra a Escritura, o que come comigo, o pão levantou contra mim o seu calcanhar, que é aquilo que eu falei naquela hora, do Salmo 41, o Salvador está recitando. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Então, estou dizendo agora, para que quando acontecer, você acredite que eu sou. Na verdade, eu vos digo que se alguém assim, se alguém recebeu o que me enviar, me recebe a mim. E se alguém me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Yahushua dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade, vos digo que um de vós é de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele que Yahushua amava, que é Yahunan, estava reclinado no seio de Yahushua. Então Shimeon, que fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Que Machia disse que alguém ia trair. Ele fez sinal que quem é para ele. Aí ele foi e perguntou. E ele disse, mestre, quem é? E Yahushua lhe respondeu, é aquele a quem eu dei um bocado molhado. Então aqui está o sinal de identificar, que o Machia identificar quem seria o traidor, né? Não é meter a mão no prato com ele, porque como ele falou lá atrás, assim, ó, aquele que comeu comigo, que mete comigo a mão no prato, levantou contra mim o seu calcanhar, ele está simplesmente recitando o Salmo de Davi, né? Dizendo que quem come com o rei é esse mesmo que ia trair ele. Mas o sinal de quem ia trair é aquele que der um bocado molhado. Ele ia pegar daquele pão lá, ia molhar no vinho e indicar com esse sinal quem era. Ele perguntou, mestre, quem é que vai te trair? Já que você está falando aí, o mestre respondeu diretamente, aquele que não deu o bocado molhado, esse é que vai me trair. E após o bocado, entrou nele, 26, aquele que deu o bocado molhado. E molhando um bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então aqui, ó, é aquele que deu o bocado molhado. Ele foi, pegou, molhou e deu a Judas. Só que os irmãos não prestaram atenção por causa de um detalhe aqui, ó. E após o bocado entrou nele Satanás e disse, pois é o show, o que fazes, faze-o depressa. Aí os discípulos, eles se distraíram com a própria palavra do Machia, porque isso pode acontecer também. O Machia falou assim, mestre, quem é? É aquele que deu um bocado molhado. O Machia molhou, o que você tem que fazer, você fala logo. Aí o Machia está falando, estava prestando atenção no que o Machia está falando, mas esqueceu de ver aquele gesto aqui. Porque o Machia fez isso. Olha, aquele que eu der um bocado molhado. Aí, ó, o que você tem que fazer, você faz logo. Ele não viu esse braço do Machia estendendo para Judas. Aí, cara, então Judas vai fazer alguma coisa. Aí não prestou atenção, não discerniu. E pode acontecer hoje também. Mesmo com a palavra do Machia aqui na nossa mão, a pessoa se distrai ou não presta atenção, não consegue ver o próprio sinal que o Machia dá. Entre eles ali, que estava ali vivendo com Machia todo dia. E após um bocado entrou nele Satanás e disse, o que fazes, fazes depressa. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito ele dissera isso. Porque como Judas tinha a bolsa, né, era um tesoureiro ali, pensavam que alguns que Yahushua tinha pedido, compra-nos o que é necessário para a festa, cadê aqui? Ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado um bocado, saiu logo e era já noite. E aí agora é que vai começar a celebração da morte dele que a gente leu antes, né? Porque aqui o escritor aqui não colocou na ordem cronológica, né? A gente que tem que botar na ordem cronológica aqui dos eventos para a gente poder entender o que aconteceu naquela situação. Então foi assim, antes da festa ele chegou lá, preparou os discípulos, Judas estava junto, né? E ele falou que alguém ia trair e tal, ele comemorou. A Páscoa acabando, a Páscoa, ele fez isso aí que os irmãos vão fazer, né? Agora aqui que é o lavar os pés, que é esse símbolo de humilhação, né? de humilde, porque aqui ele falou no verso 14, se eu sou mestre, no 14, e Senhor vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. E é o que os irmãos vão fazer aqui agora, depois a gente vai fazer o
a celebração, a parte do pão e do vinho, né? Se o irmão quiser até preparar aí já a parte do lava-pé, né? Para a gente fazer. Porque eu vos dei o exemplo para que quando vos fiz passar e vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que me enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Em todo momento aqui a gente percebe que parece que há uma pressa desde o início, meio e no fim. Ele só tem que acontecimentos, né? Pode. Agora botar a linha. Botar a linha? Sim, lá tem um. Se conseguir dar volta de mim. Eu pensei que eu consegui dar volta de mim. É a primeira dessa vez. Mas a gente abre. Então o Eterno vai derramar da sua ira, né? Vai chegar o dia que vai derramar da sua ira. Então, aí eu fiquei observando aquela parte que o irmão leu, que lá, a série do Egito lá, Sim. O Eterno prometeu ferir a terra com maldição. Sim. Então o que acontece? Na verdade, a terra por completo vai ser ferida ainda. Vai. Né? E vai ser ferida com o quê? Com esse cara que as nações não estão preparadas, não estão se preparando, não estão fugindo desse caso de maldição, da ira do Eterno que vai cair sobre a terra. Porque até aqui nós temos visto que o Eterno, nós temos visto aí, nós estamos vivendo agora uma epidemia, né? Como é que é o nome? Mas nós vemos que a ira está acontecendo, mas juntos nós vemos acompanhar a misericórdia. O médico está sempre descobrindo um remédio, uma solução para o remédio. Então a ira tem vindo, mas tem vindo a ira com bênção. Mas vai chegar o dia que o Eterno derá a sua ira mesmo sem mistura. Então o que acontece? Aí esse cálice, como o povo rejeitou de beber esse cálice, tem um símbolo do cálice da pureza, da santidade que nós temos para com o Eterno. Como o povo rejeitou, então ele vai receber esse cálice do Eterno. É isso? Exatamente. Então essa ira do Eterno lá do Egito lá, por completo, ainda dá para acontecer. Porque o Eterno sempre, quando ele fez uma destruição, ele fez uma coisa parcial para dizer como é que ia ser no total. Ele fez isso lá em Sodoma porque ele destruiu só a cidade de Sodoma. Mas ele mostrou por meio daquela cidade ali o que vai acontecer no mundo. E no Egito mesmo. E no Egito mesmo. O Egito representava o mundo. Destruiu qualquer coisa. E no meio do mundo tem um lugar lá, uma cidade, que está o povo eterno, no meio do mundo aí. E está lá vivendo de maneira diferente, fazendo alguma coisa diferente, que por conta disso vai ser livre do juízo do Eterno quando ele derramar. E não está se apressando de avisar outras Exatamente. Vamos lá. nações. Vamos lá. E já veio, né? Senta aqui, está a mesa, vem aqui e comer um pão, que a Oxua te convida, ó irmão.
mesa, vem aqui comer o pão, que a Oxua te convida, ó irmão. Ele pagou nossos pecados, e a Oxua, o Ayurveda, ele convida a celebrar. Eu acho bom você se examinar como está a tua vida. Pede a todos que estejam em comunhão, e a Oxua a nós te deu ouro, vinho e pão. Pede a todos que estejam em comunhão, e a Oxua a nós te deu ouro, vinho e pão. E a Oxua fez, pegue água e lave o pé do seu irmão. Quando acabar, dê a ele o vinho e pão. Ele quer celebrar contigo. Pede a todos que estejam em comunhão, e a Oxua a nós que deu ouro, vinho e pão. Pede a todos que estejam em comunhão, e a Oxua a nós que deu ouro, vinho e pão. E a Oxua, ele é nosso pastor, está conosco nessa mesa com amor. Ele quer celebrar contigo, olhar pra ti, pra dentro do teu próprio coração. Você está preparado, ó irmão, e a Oxua te convida a celebrar. Pede a todos que estejam em comunhão, e a Oxua a nós que deu ouro, vinho e pão. Aleluia, irmão Oxua. Louvado seja Jesus. Pelo pão, né? Ele pegou o pão e partiu e disse: ó, isto é meu corpo. Porque o cordeiro que era sacrificado na Páscoa estava lá. Mas como a gente já viu que terminou a ceia, né? Acabou aquela situação, aí ele fez como a gente fez aqui, o lava-pés, e aí começou agora a representação real do que era aquilo ali. Ó. Isso daqui pegou o pão, porque agora aquele cordeiro que apontava para ele some, porque o próprio cordeiro agora é o Mashiach. E agora o que vai representar o Mashiach para nós até hoje é o pão asa, é o pão sem fermento. Ele partiu disso, ó, isso é meu corpo, não é aquele cordeiro lá não, mas o cordeiro estava ali.
Por quê? Porque eles tinham que comemorar a Páscoa, mas como encerrou a Páscoa, como a gente viu, acabou a Páscoa, mas agora está começando uma outra coisa, nessa nova coisa que é um novo testamento, né? É uma nova aliança, nessa nova aliança, o meu corpo agora é esse pão, né? Que é partido por muitos, entre vocês. Esse corpo agora está representando o meu corpo. E fazer isso, em memória de mim. Então existe essa ordem, né? Para a gente estar fazendo isso. Isso daqui não é uma ideia dos irmãos, não é um arranjo nosso, não. O Mashiach explicitamente deu ordem para os discípulos. Olha, vocês não estão entendendo isso agora, mas depois vocês vão fazer. Eu fiz isso com vocês, mas vocês vão fazer depois entre vocês mesmos, né? E quando ele pegou o pão e depois o cálice, ele falou, ó, isso daqui é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso, continuar fazendo essa celebração agora desse pão representando o meu corpo, já não é mais a figura do cordeiro. É o verso 20. Semelhantemente, né, tomou o cálice depois da ceia e dizendo, este cálice é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Então agora, uma nova aliança, um Novo Testamento que ia ser iniciar com esse sangue, que é derramado para nos salvar, e ele deu essa ordem de a gente fazer isso em comemoração. Eu vou ler aqui com os irmãos aqui, só mais uma parte, para a gente poder fazer finalmente isso, né? Porque é bom a gente fazer as coisas assim, bem ciente, bem tranquilo, de que a gente está em total obediência ao Salvador e sabendo que estamos fazendo a sua vontade. João, né, o Yaunã, capítulo 6, verso do 48 em diante. Não, vou ler do 47. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não terá não, mas já segurou no presente, tem a vida eterna, já é da pessoa, não terá não, tem. Eu sou o pão da vida, né? Então, esse pão aí representa o próprio Mashiach, porque ele disse que é o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu. Porque antes no texto aqui está falando que eles comeram o pão do céu, né? Representando aquele maná que os pais deles comeram. Mas é o Mashiach estava dizendo que esse pão aí que desceu do céu e eles comeram literalmente esse pão, mas eles vieram a falecer. Agora quem se alimenta do Mashiach, né? Quem se alimenta do ensinamento, das palavras do Yahushua, essa pessoa tem a vida eterna. E a gente, em representação de que a gente se alimenta do próprio Mashiach, a gente vai comer desse pão que simboliza ele, né? Isso é uma simbologia de que a gente aceita as palavras dele, de que a gente o recebe como o nosso Salvador. Este é o pão que desce do céu para que dele comer não morra, né? Porque aquele que desceu antes, aquele maná, quem comia morria. Agora o próprio Mashiach que desceu do céu, aí já entra em confronto com o entendimento de outra pessoa, porque se Mashiach viesse de humano, ele não seria o pão vivo que desce do céu. Ele viria da terra, né? Mas, vamos para lá. Este é o pão que desce do céu para que ele comer não morra. Eu sou o pão vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão não é esse pão ali, literalmente não. Esse pão é uma representação, é uma figura do próprio Mashiach. Mas tem que comer desse também. Porque esse, você fazendo isso, você está demonstrando que você aceita isso. Viverá para sempre o pão que eu dei a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, ele está dizendo aqui, ó, esse pão que vocês têm que aceitar, que dá vida, é a minha carne, né? Então a carne dele, essa carne que a gente come, é o pão como ele representou lá, ó, tá vendo? Esse pão aqui que vocês têm que comer, né? Isso é meu corpo, né? Então esse pão realmente representa o corpo do Mashiach, né? Que foi sacrificado por nós. 52. Não, disputavam pois os judeus entre si, dizendo: como pode este não dar a sua carne a comer? Porque eles estavam pensando que era carne
literalmente mesmo, comer da carne literal. Yahushua lhe disse, pois, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Altíssimo, não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. É o que vamos fazer agora aqui. A gente vai comer da carne e beber do sangue, ou aceitar a sua palavra e o seu sacrifício, né? Mas ele falou isso de uma maneira figurativa, né? Ele disse isso por parábola, né? Mas se a pessoa quiser entender literal, a pessoa até se escandaliza como muitas pessoas se escandalizam. Beber do sangue dele, isso é um escândalo, é uma coisa que não dá para entender. Você aceitar isso, você beber isso, é você aceitar o sacrifício. Você aceitar o sacrifício do Mashiach. Então, se você não fizer isso, você não tem vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Ele disse lá, quando a gente leu lá no 47, que quem crê nele tem a vida eterna. Aí agora ele diz que quem come da carne e bebe do sangue tem a vida eterna. Aí parece que são coisas diferentes, mas na verdade é a mesma coisa, porque quando você crê no Yahushua, você está comendo desse pão, né? Que é essa palavra aqui que alimenta a gente. Quando a gente crê que ele morreu e ressuscitou dos mortos para nos salvar, a gente está bebendo do seu sangue. Então, a gente, quando crê realmente nisso, a gente tem a vida eterna, né? Mas para exteriorizar isso, para simbolizar, a gente vai comer esse pão aí. Mas aí, continuando. Ressuscitarei no último dia. 54. Quem come minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, né? Então, para a pessoa permanecer no Mashiach, tem que fazer essa simbologia, essa ordenança como ele mandou. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então esse pão que a gente come faz com que a gente tenha realmente a vida eterna. Este é o pão que desce do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Como todos nós aqui queremos, né, habitar a eternidade com Yahushua, a gente vai fazer essa ordenança que ele mandou, né? Agora não pode, em memória dele, fazer isso.
voz de mim. Pela palavra estás limpo, creio em ti, meu Rei bom pastor. Todas as vezes que comente deste pão, recordais de mim, vós me chamais,